Boa noite. Leandro Rosso protocola a moção de repúdio contra a obra que fecha acesso ao bairro Magem de Césaro. Pelo projeto, quem quiser acessar o bairro Magem de Césaro tem que se deslocar 1 quilômetro a mais, ou seja, ir até a Polícia Rodoviária Estadual, fazer o contorno e retornar pela via da direita ao bairro. Ronaldo Rosa quer melhorias no bairro Leonardo Ilha. Possa haver um reforço na coleta do lixo dessas mais de 100 pessoas que já estão, 100 famílias que já estão morando lá, não está totalmente ocupado ainda o loteamento, mas já tem um grande número de famílias morando lá, até que também o caminhão do lixo possa entrar no bairro e fazer a coleta regular. Criação da disciplina de moral e cívica nas escolas do município recebe parecer contrário da Procuradoria. Se vários municípios autorizam estou fazendo aqui tão somente uma comparação, autorizam essa regulamentação peculiar, dou o exemplo do município de Marau, que tem projetos até educacionais e disciplinas que tratam, por exemplo, da questão do tradicionalismo nas escolas, por que Passo Fundo seria a exceção dessa regra? Segue tramitando na Câmara de Vereadores uma moção de repúdio contra a obra que está sendo realizada pelo DAIR na ERS 324. Conforme o documento, a mudança vai bloquear a principal entrada do bairro Magem de Césaro. A moção de repúdio foi protocolada pelo vereador Leandro Rosso, que esteve no DAIR para conhecer os detalhes do projeto que será executado. Conforme o parlamentar, a obra vai prejudicar cerca de 3.000 pessoas que moram e trafegam diariamente na RS 324. Fui muito bem recebido pelo superintendente Luiz e o engenheiro Adriano, e quando eles me apresentaram o projeto, já estava definido o fechamento do acesso e inclusive das vias laterais. Então, para nossa surpresa, nós achávamos que continuaria aberto e seriam feitas melhorias. Não, o projeto está em execução para fechamento do acesso e das vias, e o prazo que nos passaram dessa empresa terceirizada, que ela está terminando o serviço em Vila Maria, em 1 semana a 15 dias ela retorna para Passo Fundo e executa. O que nós fizemos, Ana Paula? Nos reunimos com a comunidade. O então professor lá da Escola Magem de Césaro, o Ricardo Attolini, em 96 era presidente, teve um mesmo problema quando fizeram um recapeamento no asfalto, a comunidade se mobilizou, deixaram o acesso aberto. Como disse o vereador, o impasse não é uma pauta recente no Departamento de Estradas. Por isso, um novo abaixo-assinado está sendo organizado pelo professor Ricardo Attolini na Escola Frederico Ferri. Ele apresentou um projeto, porém não de forma técnica, que é o que nós contratamos junto com os empresários, um engenheiro que já esteve no DAIR, já pegou o projeto, já está fazendo as medidas. E até a semana que vem, junto com a moção aprovada dos 21 vereadores, mais um abaixo-assinado do bairro, mais um parecer técnico do engenheiro, nós estamos entregando ao DAIR um plano B. Ou seja, é alargamento da via de acesso, colocações de tachões e colocação de uma placa acesso bairro Magem de Césaro. Também no projeto agora tem a troca de uma posição da parada, que hoje ela se encontra ao lado da RS, é um perigo. Eu estive lá em loco hoje, eu estive monitorando, estive vendo, é um perigo. Então deslocamento da parada trazendo segurança também. O republicano também acredita que os empresários da região terão muitos prejuízos com o fechamento do acesso ao bairro. O fechamento das vias irá prejudicar ali um grande empresário, que tem um atacado, que gera emprego e renda ao município. E no projeto ele fica sem ter acesso a fornecedores, a clientes e a funcionários. Então eu fiz o trajeto em loco hoje e pelo projeto, quem quiser acessar o bairro Magem de Césaro tem que se deslocar 1 quilômetro a mais, ou seja, ir até a Polícia Rodoviária Estadual, fazer o contorno e retornar pela via da direita ao bairro. Então eu fiz o trajeto em loco, era um horário entre 10h30 e 11 da manhã e já deu congestionamento. O movimento de repúdio busca dar alternativas para que o poder público entenda e modifique os pontos negativos do projeto. O que a gente quer nesse prazo de 15 dias, então, é protocolar um projeto técnico lá no DAIR,
com o abaixo-assinado, com a moção dos 21 vereadores e trazer essa comunidade, que já está habituada há vários anos, segurança e trafegabilidade. Ou seja, estamos fazendo tudo da maneira correta, passo a passo. Então conversamos com a comunidade, conversamos com o DAIR, pegamos o engenheiro, estamos mobilizando a comunidade, que a maioria não aprova esse projeto, e queremos aqui a sensatez do DAIR, dos engenheiros, pois isso vai impactar na vida do cidadão que acessa o bairro, do cidadão que convive no bairro e também aquelas pessoas que trafegam na RS 324. O vereador Gleison Consalter está solicitando do Poder Executivo uma intervenção no trânsito do bairro Vera Cruz. O pedido é para que seja construída uma rotatória na rua Antônio Prado, perto do mercado Pascoaloto. A gente vem observando que tanto nas 3 vias que tem daquele cruzamento tem uma placa de pare, no sentido de parada obrigatória. Então a gente fica sem saber. Ou eu acabo parando, ou outro veículo que vem de outra região para, então fica aquela dúvida de quem deve seguir à frente naquele sentido. Então, com uma rotatória, a gente estaria estabelecendo uma noção mais de condução para os veículos que ali transitariam naquela região. Então, saberíamos quem deveria parar obrigatoriamente, então evitaria alguns transtornos que a gente vem observando que acontecem no dia a dia, e isso que a gente não é daquela região. Então imagina aquelas pessoas que usufruem daquela rua seguidamente, ou a trabalho, ou simplesmente a passeio, então acabaria diminuindo até então. Não há constantemente algumas informações que eu já fui pesquisar sobre altos índices de acidentes. Não é isso, não, até então não está acontecendo. Porém, fica essa dúvida de quem tem realmente a preferência, um aguarda pelo outro, e numa dessas acaba progressivamente acontecendo uma colisão. Então, a gente estudou, né, de moradores, outros que também transitam pelaquela localidade, a instalação de uma rotatória. Vamos aguardar agora pela Secretaria de Trânsito analisar a postura dessa posição, se é possível ou não, e posteriormente a gente vai estar aqui na TV Câmara também divulgando maiores informações sobre esse nosso pedido. O loteamento Canaã, com 230 residências populares, deve ser concluído em poucas semanas no bairro Leonardo Ilha. Mas conforme o vereador Ronaldo Rosa, a administração municipal ainda precisa realizar alguns investimentos na infraestrutura. As principais demandas já foram encaminhadas. O que a gente vai precisar ali é a prestação de serviços públicos que tem em todos os bairros, como, por exemplo, uma linha do transporte coletivo, que nós já conversamos com a direção da Coleurb, que hoje é quem atende, a empresa que atende aquela região da cidade, porque enquanto não pode entrar ônibus no loteamento, já que o loteamento não está concluído, que pelo menos se faça um reforço na linha do Leonardo Ilha, já que cresceu e muito o número de passageiros naquela região. Mas depois sim, quando puder entrar ônibus, que as obras estiverem totalmente concluídas, que se tenha uma linha exclusiva para o loteamento Canaã. E a segunda é com relação à coleta do lixo, né? Então, também já entramos em contato através da Codepas e da empresa terceirizada que presta esse serviço para o município, para que também possa haver um reforço na coleta do lixo dessas mais de 100 pessoas que já estão, 100 famílias que já estão morando lá, não está totalmente ocupado ainda o loteamento, mas já tem um grande número de famílias morando lá, até que também o caminhão do lixo possa entrar no bairro e fazer a coleta regular. A Receita Federal paga amanhã a restituição do terceiro lote do Imposto de Renda 2018. Desde o dia 9 de agosto, as informações estão disponíveis para a consulta. O crédito bancário para quase 3 milhões de contribuintes ultrapassa os 3 bilhões e meio de reais. Para saber se teve a declaração liberada, você deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone através do número 146. E veja no próximo bloco, criação da disciplina de moral e cívica nas escolas do município recebe parecer contrário da Procuradoria. Hoje tá combinado, tudo no esquema, tudo organizado. Vai ter samba, rock, sertanejo e quem sabe um luau improvisado. Tá combinado, tá protegido. Vamos combinar, o melhor da vida é ter liberdade para aproveitar tudo que numa festa, balada, filminho ou banco de trás pode rolar. Tá combinado, tá protegido.
esquema, tudo organizado. Escolha um jeito de se proteger bem informado, pra você curtir a vida sempre sossegado. Tá combinado, Tá protegido. Seja qual for sua forma de prevenção, tenha sempre camisinha à mão. Não vacila com a AIDS, não. Vamos combinar? Prevenir é viver. Tá protegido. Ministério da Saúde, Governo Federal. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. A Procuradoria da Câmara emitiu parecer contrário à tramitação do projeto de lei que inclui a educação moral e cívica na grade curricular das escolas municipais. Veja como repercutiu a decisão, que deverá ser acolhida pelas demais comissões da Casa. A matéria foi apresentada por um conjunto de vereadores, entre eles Matheus Vespe. O parlamentar reforçou a importância de resgatar a disciplina de educação moral e cívica, que por muito tempo foi obrigatória nas escolas públicas do país. O objetivo dele, é claro, é dar uma formação no conteúdo jurídico e político mínimo para que o cidadão possa ter conhecimentos claros para até participar da cidadania, até porque a participação cidadã pressupõe um conhecimento mínimo de questões, por exemplo, jurídicas, como a divisão dos poderes, a divisão da federação em entes distintos com competências distintas, até porque também o nosso ordenamento jurídico ele é tão complexo no quesito quantidade de deveres e direitos, que se o cidadão não conhecer isso de uma forma minimamente objetiva, ele não conseguirá nem exercer os seus direitos, nem gozar dos seus direitos, nem muito mesmo cumprir com os seus deveres. Afinal, a gente só sabe aquilo que aprende, e não estou aqui dizendo que todos devem fazer, por exemplo, um curso superior em ciências jurídicas e sociais, mas que nós devemos ter desde os primeiros anos uma formação jurídica, como acontece em quase todos os países do Ocidente. A educação é pautada de uma forma objetiva, em disciplinas objetivas, não de forma transversal, como nós temos hoje no ordenamento jurídico brasileiro, até porque se nós formos tratar a formação cívica de forma transversal e dispersa em todas as disciplinas, em matemática, cívica, química, português, física, nós não teremos nem como responsabilizar o professor que, porventura, formar a criança de uma maneira equivocada. Então nós precisamos colocar esse conteúdo numa disciplina objetiva, como era antigamente. E não estou aqui dizendo que o objetivo dessa disciplina é dar formação no sentido de apenas aprender a cantar o hino, mas dar uma formação jurídica mínima. Antes do texto passar pela análise das comissões permanentes, a Procuradoria avaliou a legalidade e emitiu parecer contrário à tramitação. Neste caso, a justificativa é de que o Legislativo não tem competência para propor mudanças na grade curricular de ensino. O vereador Matheus Vespe contesta a decisão e afirma que o Parlamento pode sim atuar de modo subsidiário nas questões educacionais. Me parece uma visão precária, porque dessa forma eu não poderia então fazer nada, a não ser mesmo criar ruas para dar nomes a essas ruas ou moções de apoio. Eu acredito que, de certa forma, isso não apenas é inconstitucional, a Procuradoria proceder dessa forma, porque diminui o papel do vereador, como, de certa forma, coloca o parlamentar, que é, na verdade, o poder mais importante, por ser o poder democrático de representação, coloca o parlamentar como alguém submisso, um súdito do chefe do Poder Executivo. Isso é uma ingenuidade, porque, de fato, acabam muitas vezes os parlamentares sem mecanismos e sem conhecimento jurídico para questionar isso, acabam tão somente assinalando de modo positivo ou contrário aquilo que o Executivo decide. É como se todos os passofundenses tivessem que esperar a vontade faraônica do Executivo para então depois emitir sua opinião. Então eu pergunto, se de fato os vereadores só podem fazer coisas pequenas e sem, de fato, importância ou impacto jurídico maior, para que termos uma Câmara de Vereadores? Se vários municípios autorizam estou fazendo aqui tão somente uma comparação, autorizam essa regulamentação peculiar, dou o exemplo do município de Marau, que tem projetos até educacionais e disciplinas que
tratam, por exemplo, da questão do tradicionalismo nas escolas, por que Passo Fundo seria a exceção dessa regra? Ou o nosso município está fora da federação e é um país próprio, com regras próprias, o que não me parece o caso, ou a Procuradoria está totalmente equivocada e não faz o seu dever de dar a possibilidade dos vereadores discutirem os seus projetos. Desde o início, o projeto de lei divide opiniões. De um lado estão os apoiadores que acreditam na disciplina como uma forma de valorizar a pátria. Mas também existem manifestações contrárias à imposição do conteúdo em sala de aula. O vereador Alex Necker, líder do governo, é a favor de interromper o trâmite da matéria. Primeiro, é necessário que a gente diga os motivos efetivos e legais. Qualquer mudança na grade curricular, o Brasil tem uma base curricular que é nacional e que foi montada e debatida pelos mais variados setores da educação. Em Passo Fundo, nós também fizemos esse debate recentemente na formulação do nosso Plano Municipal de Educação. Então, toda e qualquer nova matéria, para ser incluída, ela tem que passar por um debate dos setores que efetivamente atuam, compreendem e debatem a educação no Brasil. Um dos motivos é este. Segundo, é que a inclusão de uma matéria que relembra um dos períodos mais trágicos da história brasileira, que é o período da ditadura militar, não me parece necessário neste momento. Vários dos temas que são objeto da justificativa do projeto, eles já são tratados em matérias que são da grade curricular comum, como história, sociologia, filosofia. Então, eu não vejo a necessidade de que haja uma matéria específica. E ainda mais uma matéria que leva um nome que relembra, como eu já disse, um dos períodos mais trágicos da história brasileira recente. Então, por esse conjunto de motivos, por tão somente esses dois motivos, eu acho desnecessário a inclusão dessa matéria na grade curricular municipal. O projeto de lei que inclui a disciplina na grade curricular da rede municipal está aguardando a análise do relator Márcio Patucci pela Comissão de Constituição e Justiça. Se receber 3 pareceres contrários, ele será arquivado e não irá para a votação do plenário. O vereador Paulo Necli pediu aos colegas agilidade na avaliação do projeto que altera a Lei Complementar 170 de 2006. A expectativa é que seja criada uma zona especial para moradias populares no bairro Jaboticabal. Porque lá existem áreas disponíveis que estão à venda para que empresários possam adquiri-la e nós aqui na Câmara de Vereadores ou o Executivo pode tornar ZEIS, que é a Zona de Interesse Social, né? Onde esses empresários querem construir núcleos habitacionais ou loteamentos para as pessoas pobres de Passo Fundo, para que nós possamos retirar as pessoas que invadiram praças nas vilas, né, e colocar de forma legal nesses loteamentos, onde eles vão pagar uma prestação mínima, mas vão ter o seu próprio teto. E o Festival Internacional de Folclore inicia na próxima sexta-feira, mas hoje pauta o programa Literatura Local aqui na TV Câmara. Dilce Cortese recebe o presidente do CIOF, Paulo Dutra. O tema folclore, ele mexe muito com as raízes do povo, porque tu tem que conhecer a tua cultura para valorizar a dos outros. E de repente tu vê um turbilhão de culturas de outros povos chegando e dizem, poxa, eles são é tão importante assim para eles, a minha também. Então as pessoas que não conhecem, desperta a vontade de conhecer mais a nossa cultura, porque é uma troca de experiências. No momento em que tu vai receber uma cultura de um outro, tu tem que expor a tua cultura. Tu tem que mostrar que tu tem algo também de bom dentro de você. Sim, com certeza. E o festival, ele tem um apelo ele é muito democrático, ele é muito popular, ele tem a acessibilidade dele, porque não é só no Casarão da Cultura, no Parque da Gari. Onde tu vai no mercado, na praça, na rua, no desfile, tu está sempre dando de cara com o festival. E uma última informação. O Parlamento Municipal vai realizar uma sessão solene amanhã para comemorar os 15 anos da rede Construútil. A homenagem foi proposta pelo vereador Leandro Rosso e inicia às 7 horas da noite. A reportagem completa você assiste em nossas próximas edições. Uma boa noite e até amanhã.